Programa Idolatria Fora, no ar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu invoco Teu nome, eu clamo a Ti, e eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar esse trabalho, que esse trabalho seja feito de acordo com a Tua vontade, dentro daquilo que o Senhor espera, que o Senhor quer, meu Deus, e que Ele dê os frutos para os quais Ele está sendo proclamado. Toma a direção de tudo em Tua mão, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu entrego tudo a Ti e Te agradeço. Amém. E eu me dirijo aos demônios, aos espíritos malignos, e eu amarro todo o mal, amarro todo demônio, todo espírito das trevas que se manifesta, que tenta atrapalhar esse trabalho e tudo que vai ser feito aqui agora. E eu amarro todo o mal em nome de Jesus Cristo, e eu ordeno todo o mal, todo o espírito das trevas, toda a entidade demoníaca, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, sai desse lugar, sai desse trabalho, eu te expulso em nome de Jesus, e eu te ordeno a todo espírito das trevas, a todo mal, que nenhum pode ficar a menos de 500 metros daqui deste lugar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, é uma satisfação muito grande, depois de praticamente 8 meses, né? Nós não tínhamos mais intenção de fazer nenhum trabalho, porque tudo que nós nos propusemos a fazer a respeito da idolatria e os males que ela tem levado à nação brasileira, né? Tudo já tinha sido falado. Os DVDs estão no programa Idolatria Fora, né? E para quem quiser tomar conhecimento. Mas tantas coisas têm ocorrido, tantas coisas têm acontecido, que o meu coração, o meu interior, começou a palpitar para que eu estivesse aqui, eu viesse fazer mais esse vídeo, quem sabe mais alguns, né? Publicá-los e ver o que o povo vai, não achar e pensar, o que o povo vai fazer. Porque, na realidade, o que ocorre é que o povo brasileiro está acomodado, o povo brasileiro está mortificado, está aceitando tudo e passivamente, né? E é preciso que venha uma palavra, não minha, porque se essa palavra for minha, ela, que valor terá? Mas uma palavra que vem de Deus, que para incentivar esse povo, a que esse povo tome uma atitude, né, para mudar a situação. Bom, eu vou ler aqui a palavra que vai iniciar, vai dar a diretriz do nosso trabalho, né? E está aqui no Mateus, capítulo 5, versículos 1, 2 e 6. Versículo 1.
E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, no capítulo 4, o versículo 25, que é o último, versículo dizia que vinha uma grande multidão. Uma multidão já é uma coisa grande. E uma grande multidão são muitas pessoas, é muita gente. E lá diz que vinham da Judéia, vinham de Nazaré, Decápolis, da além do Jordão, de tudo quanto é lugar vinha gente. E era uma grande multidão. E quando Jesus viu essa multidão, ele subiu num monte e se sentou. E os discípulos chegaram perto dele. Os discípulos pode ser os apóstolos e pode ser também os discípulos, porque Jesus tinha muitos discípulos. São discípulos de Jesus aqueles que seguem Jesus, que aprendem com Jesus, que amam Jesus mais do que tudo. Esses são discípulos. Então, esses discípulos aproximaram-se dele e Jesus começou a falar. Versículo 2 diz: e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então, irmãos, Jesus ensinava. E o que ele dizia? Eu pulei aqui alguns versículos e cheguei no que nos interessa, que é o versículo meia dúzia. E diz o seguinte: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, vamos dar uma analisada nesse versículo. Bem-aventurado é felicidade. É uma felicidade sobrenatural. É uma felicidade que extrapola a felicidade encontrada nesse mundo material que nós vivemos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Nós, neste mundo material, nós temos fome de alimento e nós temos sede de água. Nós precisamos do alimento e precisamos da água para nos mantermos. Uma pessoa bem alimentada tem uma boa aparência, tem um corpo saudável. Você olha para ele e vê que ele tem um bom aspecto. Mas ele aqui não está falando de alimento secular, de alimento material. Ele está falando de alimento espiritual, né? E os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então vejam bem, irmãos, o ser humano, nós somos o único ser existente em todo o universo que temos duas naturezas. Nós temos a nossa natureza material, que Deus, quando criou Adão, ele fez o corpo de Adão do pó da terra, de elementos físicos e químicos, né? E ele soprou no nariz de Adão e colocou o espírito e fez o ser humano alma vivente. A nossa alma
é quem vive. E o sopro que ele deu é a atividade intelectual. Por isso que nós temos raciocínio, nós temos intelecto, e animal nenhum tem, porque animal nenhum recebeu o sopro de Deus em sua narina. Então, nós, na realidade, a parte mais importante de um ser não é o seu corpo, porque esse corpo ele tem uma data de validade. E quando essa data de validade é cumprida, então a pessoa deixa de existir aqui nesse mundo. Mas a alma vivente, ela é eterna desde o momento que ela foi criada. Ela passa a ser eterna. Ela não tem data de validade. Ela não tem prazo para terminar. Então, o que acontece? Quando esse corpo morre e se deteriora, a nossa alma sai. Se ela sai de um cego, ela sai enxergando. Se ela sai de um aleijado, ela sai com o corpo completo. Ela sai perfeita, porque na realidade o que nós temos aqui, que nos liga, que liga uma pessoa no mundo material, são os nossos sentidos, a visão, o tato, o olfato, o paladar, a audição. Isso é o que nos liga a esse mundo. E o que nos liga ao mundo espiritual é a nossa alma. A nossa alma é uma fagulha daquele sopro que Deus botou em Adão. Então, todo ser humano, homem, que tem os seus filhos, a partir do momento que ele fecunda a mulher, uma fagulha do espírito dele entra nesse novo ser que está sendo criado. E ele passa a ser uma alma vivente. É assim que funciona. Eu não posso entrar em muitas explicações, porque senão vai tomar todo o tempo do vídeo. Bom, então, quando o ser humano tem fome e sede de justiça, ele tem fome e sede de um atributo moral de Deus. Deus tem vários atributos. Tem os atributos naturais e tem os atributos morais. Os atributos naturais, por exemplo, Deus é eterno, existia antes de tudo e sempre vai existir. Deus é imutável, ele não muda nunca. Se mesmo Deus de bilhões de anos atrás e de bilhões de anos à frente vai ser o mesmo, ele não muda. Onipresença, ele está em todos os lugares. Onipotência, ele pode todas as coisas. E onisciência, ele sabe tudo. Isso tudo são atributos naturais de Deus. Mas existem os atributos morais, os quais as pessoas que estão ligadas a Deus, as pessoas que passaram pelo novo nascimento, vão adquirindo paulatinamente no transcorrer da sua vida com Jesus. Então, o amor é um atributo moral. Não o amor que as pessoas pensam, que sentem nesse mundo, que de repente se transforma em ódio. A paciência é um atributo moral de Deus. A fidelidade, Deus é fiel
mesmo com quem é infiel com ele, né? E a misericórdia, Deus é misericordioso. E a justiça. O que é a justiça? Justiça é você dar a alguém o que ela tem direito. Agora eu pergunto a vocês, a justiça tem sido dada ao povo brasileiro? Não. O povo brasileiro, ele está vivendo a nível de escravidão. A nível de escravidão. Ele está sendo submetido por uma corja de ladrões que estão tipo uma formação de quadrilha, onde estão envolvidos funcionários do governo, os políticos do Senado, governadores, prefeito, vereadores. Lá onde tem uma prefeitura tem uma quadrilha roubando. Aonde tem uma instituição pública tem uma quadrilha roubando. Na própria PM aí do Rio, tem quadrilha roubando nos hospitais da PM, tem quadrilha roubando gasolina, tem quadrilha roubando de tudo quanto é maneira. Ainda se unem para cometer crimes e assassinar pessoas inocentes. Então, a justiça não tem sido cumprida perante o povo brasileiro. Mas aqui a palavra de Deus diz: porque quem tem sede e fome de justiça será farto, ou seja, será saciado. E nós estamos aqui para incentivar a que cada um tenha essa fome e essa sede de justiça e se liberte dessa escravidão, dessa opressão demoníaca que se abateu sobre a nação brasileira. Bom, ainda no capítulo 5 de Mateus, nós vamos ler os versículos 13 até o 16. E diz o seguinte, versículo 13: vós sois o sal da terra. Então, os discípulos de Jesus, Jesus estava falando com ele disse: vós sois o sal da terra. E vocês, como sal da terra, vocês têm que ser com todas as propriedades do sal. Uma das propriedades do sal, por exemplo, ele não deixa o alimento se deteriorar. Antigamente, quando não tinha geladeira, as pessoas conservavam as carnes mediante a aplicação do sal. E quando ia usar, tirava o sal e usava. Aquilo dura, fora da geladeira, dura 6 meses, sem problema nenhum. O que é podridão? Aquilo não fica podre. Podridão é sinônimo de corrupção. Um corrupto é um podre. E os corruptos, eles ficam bons da noite para o dia? Não fica. Só quem pode curar um corrupto é Jesus Cristo. Fora isso, por exemplo, esse presidente do Senado que está aí, há mais de 10 anos atrás, ele foi pego na corrupção. Ele teve que sair da presidência do Senado e voltou e está aí dirigindo o Senado. A maioria dos políticos do mensalão estão envolvidos com esse lava-jato da Petrobras.
e quem institucionalizou a corrupção no Brasil. Isso já vem de muito tempo, mas nunca foi tão escandalosa, tão maléfica, tão aberta como esse governo que está aí. Isso não isenta o que o governo anterior a esse fez também, que é corrupto. Então, tem que acabar não com um partido, não com uma pessoa, mas tem que se exigir que haja leis e que as pessoas acusadas sejam afastadas do seu cargo. Por exemplo, a presidente da República era presidente do Conselho de Administração da Petrobras, que é um cargo, eu acho que mais importante do que presidente da Petrobras, porque tem que fiscalizar tudo. E ela foi presidente do Conselho de Administração na época dos maiores roubos na Petrobras, na época da compra daquela usina de Pasadena, na Califórnia, que foi vendida para a Petrobras. Eles tinham comprado por um valor e pouco tempo depois venderam por um valor 20 vezes maior para a Petrobras. E ela ali presente. Ou seja, se ela não estava envolvida, como pode uma pessoa que não conseguiu tomar conta de uma empresa vítima de um roubo tremendo, vai tomar conta de um país? Na cabeça de quem passa uma coisa dessa? Qual a condição que ela tem? E fica com retórica, o país vai crescer. É tudo para trouxa ver, ouvir e acreditar nessa baboseira. Nem ela não era nem para ter sido eleita, porque, por exemplo, em todo mundo que está fora do Brasil, ela conseguiu 10% no máximo dos votos, ou seja, numa amostragem do povo brasileiro. E aí ela conseguiu uma votação maior. Por quê? Porque a eleição é fraudada. O povo lutou tanto, direta já, para eleger o presidente. Aí conseguiu a direta já. Aí botaram essa urna eletrônica. O povo vota, mas não é ele que escolhe o vencedor. O vencedor é escolhido por quem comanda a eleição. Tem um ministro aí do Supremo que é um trombadinha do PT. Não tem nem vergonha na cara de ser um ministro do Supremo e estar a serviço de um partido político. Isso é a maior falta de vergonha desse cafajeste. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Se o sal não tiver bom, ele não presta para salgar. Aí o que acontece? Para nada mais presta, senão para se lançar fora. Joga fora esse sal e ser pisado pelos homens. O que acontece com o povo brasileiro? O povo brasileiro está sendo pisado. O povo brasileiro está sendo esmagado a todo instante, a toda hora, pelos homens satanistas. O vice-presidente da República, isso quem está falando não sou eu, é o filho dele, disse que ele é satanista, que nas sessões lá ele sacrificava a criança. E você tem que olhar e ver ele traçando o destino da tua vida, um cara desse. Versículo 14.
Vós sois a luz do mundo. Quando uma pessoa é discípulo de Jesus, ela é a luz do mundo. Ou seja, o discípulo de Jesus, ele tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a prova de que ele nasceu de novo. Então ele tem aquela luz. Ele vive dentro de Jesus. Ele é o corpo de Jesus Cristo. E os discípulos de Jesus são a luz do mundo. Se um discípulo fala, todo mundo vai ouvir, porque não se pode esconder uma luz. Uma cidade feita em cima de uma montanha, ninguém escolhe. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Então, quando uma luz se acende, ela ilumina todo mundo que está ali presente. Ilumina a casa toda. Ela é colocada num lugar que ela possa se propagar o mais possível. Assim, continua Jesus falando para os seus discípulos: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Toda a honra e toda a glória para Deus. Eu estou aqui falando, talvez muitas pessoas estranhem, porque eu não estou pregando, eu não estou falando diretamente do Evangelho. Mas isso há muito tempo que, por exemplo, Jeremias, todo dia ia lá para a porta do rei para repreender o rei. O João Batista, ele ia lá repreender Herodes, até que Herodes prendeu ele e depois matou ele. E tantos outros se relacionaram com o poder, né? A realidade é o seguinte: se vocês, povo brasileiro, continuarem achando que vai aparecer um homem para resolver a situação do Brasil, vocês vão ficar a vida toda sendo enganados. Vocês vão legar essa porcaria que está aí para os teus filhos, aonde todo dia no Brasil 144 pessoas são assassinadas, 120 morrem de acidente de carro, todo dia. Sem contar os que morrem por falta de atendimento hospitalar, por falta de saneamento básico, por falta de uma série de coisas. É incrível o que está acontecendo com o Brasil. Ninguém faz nada certo. É lógico que isso tem a conotação por causa da idolatria. Ninguém faz nada certo. Se vocês pegarem o livro de Romanos, capítulo 1, o versículo 31 e 32, dá uma breve coisa que acomete os idólatras. São traidores. Também o capítulo 9 de Apocalipse, versículo 20 e 21, são traidores, são desobedientes, são maliciosos, maldosos, são feiticeiros, são assassinos, têm uma vida sexual totalmente desregrada.
é isso que acontece com a idolatria. Um país onde Deus é desprezado e é eleita uma pombagira para ser padroeira do país, uma estátua. Ô povo, pensa, usa o teu pensamento se aquela pombagira é santa, se aquele demônio faz alguma coisa de bom. Pelo contrário, Deus está de costa para o Brasil. Ele não divide a honra e a glória dele com ninguém. Estão sendo injusto com Deus. Você olha para o teu lado aí e vê esse céu, essas árvores, esses animais, as pessoas, tudo que existe, essa praia, esse campo, e vocês vão ver que isso não é fruto do acaso. Isso não é fruto do acaso. Vocês estão totalmente enganados com uma falsa igreja que fica inventando estátua. O Cristo dela está lá no Corcovado. Aquele é o Cristo dela. O Cristo que vive não faz parte dela. Ela é a igreja do mal, satanista. Os jesuítas são os que criaram a maçonaria, os Illuminati, a nova era, tudo criado pelos jesuítas, que é uma corrente deles mesmos. Na frente do Vaticano tem um poste ídolo em homenagem a Baal. Mas não vamos perder tempo com isso. Na realidade, eu vou falar uma coisa, mas antes eu vou fazer uma ilustração. Todo mundo, a maioria das pessoas, tem uma caixa d'água em sua casa. E é um mecanismo simples, mas como funciona uma caixa d'água? Ora, tem um cano que vem da rua trazendo água. A água vem da rua e cai dentro da caixa d'água. Então aquela água cai dentro da caixa d'água e ela também tem um cano que sai e dá acesso a todos os lugares onde tem torneira dentro da casa. Vai água para a cozinha, para o banheiro e para tudo quanto é lugar. Então, é o funcionamento. A água vem da rua e a água sai lá da caixa d'água e vai abastecer os locais. E como funciona mais? Bom, quando não se está gastando água na mesma proporção da quantidade que entra da rua, né, a caixa d'água vai enchendo. E junto com... Chega num determinado local, tem uma boia. Tem uma boia. Então, quando aquela boia começa a levantar, ela fecha para que a água da rua não entre mais na caixa d'água, porque a caixa d'água está cheia. Ela vai subindo e não entra mais água da rua. A hora que a água da caixa d'água esvaziar um pouco, a boia arreia e cai mais um pouquinho d'água na caixa d'água. Isso é o mecanismo da caixa d'água. Mas muitas vezes a caixa d'água ou a boia se desgastou ou ela não está vedando direito e continua entrando água da rua. O que acontece? Então, o nível da caixa d'água vai ficando mais cheio do que o que era previsto. Mas aí ela tem um mecanismo de segurança.
ela tem um cano um pouquinho mais acima, totalmente aberto. E quando a água atinge aquele nível, ela entra naquele cano e escoa. Por quê? Porque se não escoar, ela daqui a pouco vai extrapolar, vai vazar, vai cair no telhado, vai molhar o telhado todo, vai molhar a casa, vai dar umidade, vai causar um prejuízo à pessoa. Esse cano, aonde a água, se alguma coisa der defeito e ele recebe a água e escoa, ele é chamado de ladrão. Então, a caixa d'água começa a botar água pelo ladrão. Então, o dono da casa tem que ver também, porque a água hoje não é barato. Toda água que entra, ele vai pagar. E aquela água que entra e sai pelo ladrão, ele não está utilizando para nada. Então, é só para um mecanismo de segurança até ele mandar ver o que está acontecendo. O que acontece com o Brasil? O Brasil é semelhante a uma caixa d'água, com todos esses sistemas. Só que tem um pequeno detalhe. Eles pegaram o cano, que era de proteção, o ladrão, e serraram. Então o cano não está acima do nível da caixa d'água, ele está abaixo. Ou seja, mesmo sem a caixa d'água encher, a água fica escorrendo pelo ladrão. Por quê? Porque o ladrão foi serrado. Vai tendo aquela perda. Então, meus amigos, o que existe hoje no Brasil sempre existiu, mas nunca nos níveis que se encontra atualmente, né? Esse ladrão que vai escoando a água, ele se chama Banco Central. O Banco Central do Brasil é o organismo mais corrupto, mais podre, mais traidor, mais nocivo ao país que existe. E quando ele pega um governo que concorda em dar o dinheiro para ele, ou seja, ele está a reboque dos bancos, dos grandes bancos. O Banco Central do Brasil existe para dar teu dinheiro para os banqueiros. É para isso que ele é feito. O presidente do Banco Central não passa de um laranja. Só que um laranja que ninguém se mete com ele. Porque todo mundo no Brasil tem medo dos bancos e dos banqueiros. Olha só, bota a tua cabeça no lugar. Não chega... Vê bem, quando o Brasil faz alguma coisa diferente do que um grande país, normalmente quem está errado não é o grande país. Normalmente quem está errado é o Brasil. Vê se um país, um grande país, se teria uma taxa de juros de 14,25% com um país em recessão. Povo brasileiro, isso é coisa que só se faz com trouxa. Isso é coisa que só se faz com otário. Isso é coisa que só se faz com Zé Mané. Vocês estão sendo feitos de trouxa, de otário e de Zé Mané. Porque os outros países, quando tem uma recessão, eles botam o juro zero. O Brasil tem uma recessão com juros de 14,25%.
para combater a inflação. Como que vai combater a inflação se a quantidade de comida que o povo comprava diminuiu? O povo está comendo menos. O povo não tem condições nem de comprar alimento. Com a taxa de 14,25, que não é usado pelo Banco Central para rolar a sua dívida. Porque quando eles rolam é 17%, 18%, 20%. Olha só, é tanta covardia que os bancos, eles botam taxa de juros de 400% no cartão de crédito, de 300% no cheque especial no ano. Isso é uma covardia. Sabe quanto é que o Banco Central já deu para os bancos esse ano? 600 bilhões de reais. Ainda estão querendo tirar mais dinheiro do povo a título de ajuste fiscal para dar para eles. Tudo que é referente a dinheiro foi entregue para eles. O Brasil, assim como todos os países do mundo, eles detêm o câmbio, ou seja, a transação de moeda estrangeira, e eles fixam o preço. O Brasil entregou na mão do mercado, como que jogando os caras como dealer. Aí, todo dia, o Banco Central intervém no mercado. Intervenção. Olha só, você só intervém no mercado quando as pessoas são obrigadas a fazer o que você quer. O Brasil lança com teu dinheiro, trouxa, swap cambial. Diz, olha, isso é como se fosse uma venda de dólar. Aí lança aquilo inócuo, porque na realidade o único objetivo daquilo é dar dinheiro para os bancos. Olha, menos de um mês para cá, o Banco Central já deu 100 bilhões de reais para os banqueiros, só a título de intervenção no câmbio. Que intervenção? O Brasil tem 370 bilhões de dólares de reserva. Se ele vendesse 20 bilhões, ele ficava com 350 e o dólar parava de subir. E o dinheiro que ele arrecadasse, ele pagava a dívida. Olha só, para sustentar 370 bilhões de reais, de dólares que ele tem de reserva, porque ele comprou com dinheiro, ele vende título, pega dinheiro emprestado nos bancos e comprou dólar. Ou seja, comprou dólar fiado, com dinheiro emprestado. Sabe quanto é que ele paga por ano para sustentar esse dinheiro que não usa, que não serve para nada? 250 bilhões de reais todo ano de juro para sustentar esse dinheiro. Aí o presidente do Banco Central fala assim, não, isso é um colchão que nós temos para o país ser grau de investimento. Isso é uma mentira. Ninguém investe no Brasil. Me diz um que investe no Brasil. Quem fica brincando com o Brasil são os bancos que estão no Brasil e as empresas que estão no Brasil. Tu acha que essas empresas, elas investem no Brasil como? Quando elas querem dinheiro, elas vão lá no BNDES, pegam um dinheiro que é teu com um juro de 6, 7% ao mês, ao ano, enquanto tu paga 400%
no cartão de crédito. Você é quem financia. Bota um negócio na tua cabeça. Se uma empresa no interior do Amazonas comprar uma agulha, quem vai pagar é o povo. Então, aumentou o imposto, mas não é do povo não, é das bebidas. Os donos das fábricas de bebida, eles simplesmente botam aquele valor do imposto que aumentou como custo. E quando você vai comprar, quando alguém compra a bebida, vai pagar o custo. O Brasil já não tem mais da onde tirar dinheiro. Ele já privatizou as estradas. Ou seja, ele não investe mais em estrada. Mas quando você vai andar numa estrada, tu já pagou IPVA, já pagou tudo quanto é imposto que tu pagava. Aí tu tem que pagar pedágio. Privatizou os aeroportos, privatizou os fornecedores de energia, privatizou tudo, criando cartel. Como você não vai ter inflação? O que adianta tu ter taxa de juro alta se quem aumentou a luz 60% foi o governo? A inflação não vai acabar nunca. A inflação não vai. Enquanto esse sistema estiver aí, eles ficam brincando. Sabe como é que é a brincadeira deles? Por exemplo, teve um estouro da boiada. Quando eles viram que o país ia entrar em crise, o que acontece? Todo mundo leva o dinheiro para fora. O presidente do Banco Central fica segurando o dólar baixo, e eles também, para eles poderem tirar o dinheiro. Quando eles terminam de tirar o dinheiro, e quem tira o dinheiro não é o investidor que vem produzir alguma coisa, não. É os banqueiros e as indústrias que tem no Brasil. Eles ficam brincando assim. Aí o dólar começa a subir. Quando esse dólar aí chegar na faixa de 4, aí o que acontece? Um dólar na faixa de 4, uma taxa de juro na faixa de quase 20%, porque a Selic é 14,25%, mas eles ainda pagam um pedágio para os bancos. Então, vamos supor que o dólar a 4, o cara traga $1 bilhão. A 4, isso significa 4 bilhões de reais. Aí ele aplica um ano a 20%, dá 4,8 bilhões de reais. Aí nesse inteirinho, nesse ano, o dólar caiu para 3, ou menos de 3. Aí quando eles convertem, eles levam quase $1 bilhão de lucro. Porque aí, quando eles trouxeram a 4, quando eles levam a 3. E fora os 20% que eles ganharam num ano. Que beleza! É isso que as empresas e os bancos ficam fazendo. Aí vai, quando o dólar cair bastante, eles vão, tiram o dinheiro do Brasil. Aí quando tira o dinheiro do Brasil, dá a crise, aumenta o imposto, né? Faz uma série de coisas e começa tudo de novo.
O povo está sendo esmagado, o povo está sendo pisado. Por exemplo, os juízes, a presidente da República, os militares, todo mundo já recebeu o 13º. O funcionário do INSS que ganha salário mínimo, é dito que o dinheiro deles, não tem dinheiro para eles, que eles dão muita despesa. Quem trabalha no país dá muita despesa. Então por que não bota todo mundo no mesmo sistema do INSS? Bota os juízes lá, porque para juiz nunca falta dinheiro, para ninguém. Só falta dinheiro para quem trabalhou. A realidade é essa. O povo está vivendo a nível de escravidão. Agora, eu não estou mandando ninguém brigar com ninguém, porque se tu for brigar, nego vai te matar. Nego tá doido que tu vá brigar para te matar. Mas o protesto pacífico tem que ser feito. Você tem que protestar, senão tu vai legar o país desse jeito para os teus filhos, com esses políticos corruptos lá que não acontece nada. Não fizeram lei nenhuma para aumentar a punição de ladrão, não fizeram nada. A Constituição é feita para beneficiar quem tem dinheiro. O povo, quando quer uma coisa, muitas vezes numa pesquisa, o povo quer uma determinada coisa, mas os juízes, eles dizem assim, eu não estou preocupado com o que o povo quer, eu vou fazer desse jeito. O governo também, ele não está preocupado com o que tu quer. Por exemplo, punição para menores infratores. Ninguém quer punir os menores infratores. O povo quer que puna. 80%, 90% quer que aumente o rigor. Eu não estou mandando prender ninguém, não. O que tem que ser feito é lei. Quem prende é a lei, não sou eu. Mas não tem lei. Eles não fazem lei para prender político. O cara com um monte de acusação na Câmara, ele diz, eu vou continuar presidindo a Câmara. E o povo aceita isso passivamente. Enquanto você aceitar essas coisas passivamente, sem protesto, não é confusão, não é briga, é protesto. Você pedir os teus direitos, enquanto você não fizer isso, vai continuar sendo escravo de ladrão. Os mesmos políticos do mensalão estão tudo envolvidos no Lava Jato, porque eles nem foram punidos. Que punição é essa? Então, irmãos, eu precisava falar isso. Por que não faz uma CPI do BNDES? Porque que todo ano a dívida do Brasil está explodindo, sem o Brasil comprar uma palha. Ele não compra nada, é só rolando e a dívida crescendo. Sabe por que essa confusão toda de orçamento? É porque tem que pegar o dinheiro e dar para os bancos para pagar juros da dívida. Para que taxa de 14,25? Essa taxa tinha que ser zero para poder as pessoas comprar alguma coisa, para acabar essa recessão. Isso é uma covardia que está sendo feita com vocês. E ninguém fala nada. Povo frouxo, povo covarde, um militar covarde, que era uma esperança, mas o que você espera de um cara que quando quer alguma coisa, manda a mulher dele para a rua fazer uma passeata?
Pô, o que você espera de um cara desse? Uns covarde, uns sem vergonha, safado, que tinha um regulamento quando eu servi o Exército, que um agravante, artigo 1º do não sei o que lá do RDE, faltar a verdade. Hoje eles ficam defendendo esses mentirosos que diz não, eu nego tudo. Ficam defendendo mentirosos, fica balançando a cauda quando eles passam com o chapéu na mão, fazendo continência com o traseiro, um exército de Brancaleone, uma forças armadas de frouxo. Quem fez a Revolução de 64 foi o americano. Ele que incentivou, ele que bancou isso, porque no Brasil não tem um estadista para mudar essa situação, uns covardes, uns frouxos, sem vergonha, que dê um aumento para eles, está tudo certo. É igual os congressistas lá, porque, não vou votar isso não. Aí a presidente chega e diz, olha, quem votar vai receber uns cargos. Vou dar uns cargos aí para preencher, pode fazer uma emenda e tal. Aí eles votam. Eles estão lá para fazer negócio. Os bancos, eles botam e tiram quem eles querem. Se eles quiserem... Por que eles não tiram essa presidente aí? Eles estão defendendo. Um dirigente do Bradesco e um do Itaú já foram defender. Não, tem que deixar, tal. Por quê? Porque ela está dando dinheiro. Por que o Collor foi cassado? Porque ele não estava dando dinheiro. Ele era um ladrão, que continua sendo, mas ele não estava transferindo o dinheiro do povo para o banco. Olha, se chegar numa votação no Congresso e disser, olha, quem vota isso aqui, eu dou 2 milhões para cada um. Eles com 800 milhões, eles decidem. Tira um presidente, bota outro. Faz e acontece, porque todo mundo aí é frouxo. E mataram o Tancredo, tiraram o Jânio Quadros, tiraram o Collor e estão mantendo essa aí. Estão mantendo essa aí. Essa assaltante de banco. Ela não aceitou Jesus, ela não mudou nada, ela continua a mesma. Só quem conserta um podre é Jesus. Então, nesse nível que as coisas estão, veja bem, ficou só para ter a ideia do que é as Forças Armadas. Eu, quando era criança, estudava na escola, Batalha Naval do Riachuelo, Almirante Tamandaré, herói, não sei o quê. Sabe o que é Riachuelo? Um rio é um rio, um riacho é um rio pequenininho. Um riachuelo é uma coisa que só na época de chuva ele tem um fio d'água. Então um fiapo d'água no meio da Argentina, na Guerra do Paraguai, a Marinha ganhou a Batalha do Riachuelo, eles ainda botam aqueles navios ali. Não tinha rio, não tinha água. Como que tinha navio? Esses os heróis, os comandantes lá da Força Expedicionária que foi para a guerra, mataram aquele monte de soldado na tomada de Monte Castelo, mandou eles subir sem bater os caras lá com fogo de artilharia. Então, 2 ou 3 metralhadoras lá, que o cara tinha lá, 2 ou 3 caras, mataram não sei quantas centenas de brasileiros.
o navio, a França mandou um navio porque o Brasil tinha apreendido um caça-lagosta. A França mandou um navio e chegou aí na costa brasileira e disse: solta o barco. Ele soltou. Nossas forças armadas não garantem nada. Nosso país é ocupado por um monte de bandido de pouca instrução nas favelas. Eles fecham comércio, abrem comércio, desfila armado. Cadê polícia? Cadê força armada? Cadê lei? Pô, daqui a pouco vai ter mais UPP aí do que habitantes. E não é. Os PM aí tem um monte de quadrilha. Vai pesquisar os bens dele e ver se não estão acima da capacidade deles. Irmãos, tem que protestar, porque se não protestar, se não reclamar, a situação ainda vai ficar pior. O negócio não para por aí. Bom, irmãos, tem muita coisa para ser falado, mas por enquanto nós vamos ficar por aqui. E é isso aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, tudo que estava no meu coração, eu creio que muitas coisas saíram. Senhor, eu te peço perdão se eu extrapolei em alguma coisa e se eu fui omisso em outras. Meu Pai, tem misericórdia, porque, Senhor, eu tentei fazer o melhor que eu pude. Senhor, se for da tua vontade, que as pessoas proclamem esse vídeo, aqueles que concordarem, espalhem ele, para que muitas pessoas vejam. Quem acreditar, acreditou. Quem não acreditar também, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O sangue de ninguém está na minha mão. O que eu tinha que falar, eu falei. Meu Deus, toma o Brasil em tuas mãos, meu Pai. Liberta essa nação, liberta esse povo. Senhor, em primeiro lugar da idolatria, meu Pai. Da idolatria oficial. Nós sabemos que os governantes têm autoridade espiritual sobre a nação e a nação vive amaldiçoada pela idolatria, que tem se refletido até na falta de água, assim como o Senhor fez na época do rei Acabe, e o Senhor tinha prometido fazer na época de Deuteronômio. Os 4 ventos da terra estão debaixo do teu poder, assim como diz o capítulo 7 de Apocalipse. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, liberta essa nação, Senhor, da idolatria, Senhor, para que o Senhor possa, com tua majestade, aí sim, meu Pai, ouvir as orações do povo brasileiro, Senhor, em prol da nação brasileira, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ajuda esse povo, meu Pai. É o que eu te peço, te agradeço e entrego em tuas mãos, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Amém.